Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Myope. E hoje eu vou falar um pouco sobre constelação familiar, minha experiência com a constelação familiar. Pode ser até que dê mais de um episódio, tá, gente? Porque realmente foi um processo longo para mim. Tudo começou quando eu estava grávida. E estava procurando alguma coisa na internet que me desse o suporte que eu estava precisando no momento, né? Então, eu estava muito sensibilizada, porque tinha acontecido um problema no trabalho, meu marido foi demitido no meio da minha gestação, eu tive uma discussão com a minha irmã, assim, bem pesado com uma das minhas irmãs, a gente tinha acabado de comprar a nossa primeira casa. Então foi muita coisa, né? E eu grávida. E eu estava em busca de algo que pudesse somar mesmo, né? Enfim, nesse momento que pudesse me trazer ali alguma clareza para me direcionar mesmo. Bom, então, nessa busca, né, vocês sabem como que é a internet, Google e tudo mais, apareceu para mim a constelação familiar, a escola Vida, o professor Hilário Trigo, e eu comecei então a acompanhar o professor Hilário Trigo pelo Instagram. Comecei a acompanhar a escola, as coisas fizeram muito sentido para mim naquele momento, e aí eu me inscrevi na escola. E inscrevi o Felipe também, né? Mostrei para ele tudo, ele também estava bem sensibilizado com várias coisas. E ele também quis se inscrever e nós nos inscrevemos. E aí então nós começamos, né, a fazer o curso mesmo, não da formação, mas um curso que chamava Vida Bases. Então, onde a gente aprendia sobre a base da constelação familiar, a essência, né, as esferas do eu, da família, do trabalho. Então, minto, né, a esfera do eu, família, depois os relacionamentos e depois o trabalho. Então, nós aprofundamos nisso e vivemos uma experiência presencial em Curitiba, né, onde é a Escola Vida. É uma escola virtual, mas o professor Hilário Trigo mora em Curitiba, então a atividade presencial foi naquela região. E assim, foi tudo muito rico, tudo muito maravilhoso, assim, trouxe muita clareza de várias coisas, várias questões sistêmicas, né? Então, esse processo de que primeiro eu preciso olhar para mim, para minha família de origem, para os meus pais, né? Meus pais. E aí, meus pais de origem, os pais biológicos. Quem tiver pais adotivos também, cada um precisa ali num processo de constelação identificar como olha para esses pais, que não são os pais biológicos, como que é o processo, né? É claro que são movimentos individuais, né, gente? É uma coisa muito individual. Então, mas enfim, então essa primeira esfera foi muito assim enriquecedor, principalmente lá no presencial, onde a gente ficou 7 dias imersos, né, numa pousada, estudando, aprendendo, vendo as constelações, o que o professor ia fazendo, nós íamos fazendo constelações coletivas, enfim. Então, foi muito bom, né, para ter mais clareza. Então, assim, quanto de coisas que nós temos que acontecem que são relacionadas a essa esfera do eu, a essa relação pai-mãe que temos. Como que nós percebemos isso, como que nós sentimos isso, como que nós significamos isso. E o que eu aprendi nesse processo, né, que é a minha experiência com constelação que a gente está trazendo aqui, o que eu aprendi nesse processo é que nós precisamos honrar sempre pai e mãe, porque eles nos deram
a vida. Independente se a gente concorda, se a gente discorda da forma como eles agem, pensam, falam, a gente os honra, porque eles nos deram a vida. Nós tomamos a vida deles e seguimos. Então, isso é muito mágico, isso é muito lindo, né? Hoje, eu que sou mãe, eu vejo o quanto que... E aí, esse é um processo que eu também aprendi, tanto sendo mãe, quanto com os estudos científicos que eu faço, né? Então, que é o seguinte, as pessoas, elas sempre trazem aquilo que para elas é verdade, quando elas estão defendendo algo. Para aquela pessoa, aquilo faz sentido. Então, por mais que eu não concorde com meu pai, com minha mãe, aquilo que eles trazem faz sentido para eles. Então, olha só como que é importante a gente respeitar, compreender isso. Da mesma forma que o que eu quero trazer e rebater com eles faz sentido para mim e pode não fazer para eles. Então, eles tiveram uma vivência, eles tiveram uma experiência que fez com que aquilo fizesse sentido para eles. Na verdade, assim, eles tiveram uma vivência, tiveram uma experiência e perceberam aquilo daquela forma. Eles significaram aquilo daquela forma. E aquilo faz sentido para eles, por mais que para mim possa não fazer. Gente, um parênteses aqui. Eu sempre coloco um colarzinho que eu acho bonito e tudo, mas o microfone sempre tampa. Eu vou... Enfim, em breve a gente adapta aqui melhor, né? Pega um microfone, às vezes, de lapela que vai ser mais interessante aqui para nós. Bom, mexi no microfone aqui, deu uma desestabilizada aqui. Deixa eu arrumar. Então, gente, o que acontece? Deixa eu acabar de arrumar. Pronto. Ups. Aqui. É por conta do fio aqui embaixo. Pronto. Então, foi nessa escola da constelação familiar, nesse curso do Vida Bases, que eu, por exemplo, fiz todo o histórico da minha ancestralidade. E isso foi muito enriquecedor. E aí vou contar isso para vocês, porque é o nosso genograma. Não é a árvore genealógica, o genograma é algo muito mais rico, que vale a pena, né? Vocês se aprofundarem, buscarem, fazerem da sua família. Fazendo o genograma da minha família, o que eu percebi, o que me mostrou esse genograma? Duas coisas importantes. A primeira delas é que eu não tenho os sobrenomes que deveriam ser. Porque sim, em termos da questão sistêmica, o pai vem antes da mãe, ok? Aí eu não vou entrar aqui em discussões machistas, eu não vou entrar nada disso. Em termos sistêmicos, vem o pai primeiro e depois a mãe, né? O pai como protetor do conjunto familiar. Então, o homem vem primeiro. E aí, então, né, em tese, e aí historicamente, os sobrenomes dos homens é que seguiam com a família. E fazendo meu resgate desse meu genograma, eu percebi que eu fui herdando os sobrenomes das mulheres da minha família. Teve um momento, e aí eu não sei porquê, não tenho essa informação, não tenho clareza, ninguém soube me explicar por que em determinado momento, tanto da família do pai quanto da família da mãe, foi passado o sobrenome da mãe.
E isso para mim foi muito forte ver e entender por quê. Porque a minha família tem mulheres muito fortes e mulheres independentes, mulheres que se posicionam, mulheres, enfim, que até às vezes amedrontam os homens, né, nesse sentido. Então, uma família de mulheres fortes. E isso fez todo sentido para mim, isso fez muita clareza, né, me deu muita clareza. E assim, não é uma coisa que, em tese, eu consiga alterar isso no passado, né? Eu não consigo resgatar, o sobrenome dos homens eram esse e esse, então eu vou mudar o meu. Enfim, existe toda uma vinculação sistêmica, é isso que a constelação também nos mostra, né? Então isso foi muito esclarecedor para mim. Outra questão que foi esclarecedora, que o genograma ele pede essas informações, né? As pessoas que já faleceram, elas faleceram de quê? E aí eu vi que existe meio que um padrão em termos de falecimento de problemas no coração. E isso da constelação familiar tem um significado, né? Então, quando a gente tem problemas no coração, quando a gente tem problemas na pele, quando a gente tem problemas respiratórios, quando a gente tem problemas no estômago, enfim, tudo isso representa algo. E então é um ponto em que eu preciso mergulhar, né? Eu preciso mergulhar e eu preciso me cuidar em relação a isso. Por quê? Não é que eu queira quebrar meu vínculo sistêmico, porque não. A minha ancestralidade me dá força. O pai e a mãe me dão força, segurança e determinação para seguir, né? O pai tem o seu papel e a mãe tem o seu papel. Muitas pessoas, por exemplo, relacionadas ao vício, têm problemas com o pai. O vício tem muita relação com o pai. O sucesso de ir para a vida tem muita relação com a mãe. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, que foi me trazendo muita clareza de várias vivências que eu tive. E isso aparece novamente, por exemplo, na mesa quantiônica. Uma das formas lá de tratamento da mesa quantiônica é a constelação familiar e a questão sistêmica. E a minha terapeuta já falou que eu honro muito as mulheres da minha família, da minha ancestralidade. Eu preciso construir um novo caminho. Por quê? Não porque, enfim, eu tenho a consciência disso e este caminho não faz mais sentido para mim. Então, eu honro, eu agradeço toda a minha ancestralidade por tudo que eles fizeram para eu estar aqui hoje e sigo. E sigo para fazer algo maior. Percebe? Então, a constelação, ela traz esses ensinamentos. E o que eu gostei muito da Escola Vida, da minha experiência na Escola Vida, foi esse processo até chegar na constelação. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, eu quero fazer constelação, mas não compreende o que é a constelação. Então, a gente estudou muito e nesse processo de estudo da constelação, várias liberações já foram acontecendo, como diz o professor Hilário, o que vem à consciência, curado está, liberado está. Então, esse processo do aprendizado do que é constelação familiar, do que é essa questão sistêmica, ela é muito mais rica do que a própria
pré-constelação em si. A constelação é uma encenação ali, né? Acredito, quem não viu aquele filme, tem um filme que fala, né, de constelação familiar, que é um filme, acho que é grego, se não me engano. Ai, gente, me falhou a memória aqui, mas eu coloco aqui embaixo na descrição, tá? Se eu não lembrar até o final do vídeo. Para quem não conhece, enfim, nunca teve contato, vale a pena assistir o vídeo, o filme, para você ir aos poucos entrando nessa questão. Também sugiro acompanhar o professor Hilário, né, no Instagram, enfim. O Felipe depois já ficou meio assim, com algumas coisas que ele traz. Então, assim, cada um é cada um, né? Tem gente que não gosta dessa pessoa e gosta de outra pessoa. Então, veja o que faz sentido para você. Para mim, eu tinha clareza ali quais eram os momentos que eu me vinculava mais, outros nem tanto, e tudo bem, né? Não tem que ter uma conexão perfeita 100%. Tem que me conectar aquilo que faz sentido para mim. Então, esse processo de aprendizado, ele foi muito mais rico do que a hora da constelação em si. Porque quando a constelação acontece, eu tenho muito mais clareza do que está acontecendo ali. Faz muito mais sentido o que está acontecendo ali. Percebe? Eu não preciso, às vezes, ficar esperando as pessoas me explicarem o que está acontecendo ali. E o professor Hilário, ele é uma pessoa assim, ele não gosta de saber praticamente nada em relação a você. E também, cada constelação é uma constelação e tem direcionamentos de interpretação? Tem, mas não é uma coisa totalmente fechada, padronizada. E aquilo ali é um movimento quântico. É um movimento quântico. Porque qual que é o ponto? Se você retoma, né? E aí, com o professor Hélio Couto, quando eu falei de ressonância, é o mesmo movimento, que o professor já falou isso e já ensinou isso também. Se você quer mudar o passado, você consegue mudar o passado? Consegue sim. Sabe como? Você acessa novamente aquele momento e você ressignifica o que você sentiu. Isso é que vai fazer você mudar o passado. Não mudar a cena, não é mudar o que está fora de você. É mudar você, a forma como você percebeu aquele momento, como você significou aquele momento. E a constelação familiar é muito disso. Quando o movimento energético da constelação chega na cena, o trabalho do constelador é mudar os sentimentos que estão ali, as emoções que estão ali, a forma de perceber aquilo dali. E principalmente por meio da gratidão, por meio do amor, por meio desse olhar mais amplo do todo, desse olhar mais amplo, mas seja que, como o professor fala, ele é católico, né? Então, eu sou espírita. Então, para mim, assim, aquela ancestralidade pode ser eu mesma vivendo outra vida, ou podem ser outras pessoas realmente, né, da minha família que vieram antes. Então, independente se você acredita que seja você em vidas anteriores ou outras pessoas da sua família, independente disso, é uma energia maior que faz parte de você, a sua ancestralidade. É o que fez você estar aqui hoje, mesmo que você acredite que sou completamente diferente, completamente diferente. Não, gente, não somos completamente diferentes. Nós temos traços da nossa ancestralidade, nós temos energias da nossa ancestralidade. Então, assim, e isso muitas pessoas às vezes sentem, por exemplo, quando vão aos países europeus, nós brasileiros, né, que temos descendência europeia. Muitos brasileiros que vão aos países europeus sentem isso, sentem essa ancestralidade, essa força, e sentem também as forças inimigas, sabe? Então, só que isso a gente só consegue acessar quando a gente efetivamente está com a consciência desperta, está aberto a sentir, está aberto a algo maior
do que o que eu consigo enxergar com esses olhos, do que eu consigo tocar com essas mãos, do que eu consigo cheirar com esse nariz. Eu quero usar os meus sentidos amplos. Então, a constelação familiar, ela me ensinou muito disso. Esse curso Bases que nós fizemos foi assim muito profundo. Eu acessei coisas que eu achei que já não me incomodavam mais e me incomodam. Me incomodaram, me tocaram, me trouxeram dor. Foram coisas que eu mesma vivi, não dos meus ancestrais. E também me trouxe muita clareza da minha ancestralidade. Por exemplo, a falta do elemento fogo no meu mapa astral, que eu vou também falar um pouquinho sobre isso, a minha experiência com o mapa astral em algum momento. Na constelação, né, relembrando a constelação, fez sentido em termos, por exemplo, da sexualidade. E as coisas na minha ancestralidade, elas se mostraram muito menos complexas do que eu imaginei que fosse. E as do Felipe, ao contrário, se mostraram muito mais complexas do que eu achei que fosse. Então, assim, é fantástico você ter esses conhecimentos, essa clareza. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo, né, nessa questão da vivência presencial, mas assim, o professor soube... Ih, tá passando um caminhão, barulho. Então, assim, eu confesso, assim, o professor construiu, né, a semana com um início, um meio e um fim, então esse medo ele foi se dissipando. É claro que eu tive as minhas limitações, uma primeira experiência, então eu recomendo as pessoas que tiverem interesse estudarem. Aí, gente, uma coisa muito importante em termos de constelação familiar, você está mexendo com ancestralidade, com energias espirituais, então você precisa estar trabalhando isso com pessoas sérias, com pessoas que têm conhecimento, não com amadores que do nada te pegam e fazem você... Isso daí, e aí para os terapeutas também, né? Isso gera vinculação energética, vinculação espiritual, então é muito importante você ter consciência disso, buscar profissionais bem capacitados, né, que saibam efetivamente o que estão fazendo, por que estão fazendo, de onde vem isso. Então, o professor Hilário estudou diretamente com Bert Hellinger, que foi o idealizador da constelação familiar. Ele estudou diretamente com ele na Alemanha, né, fez outras imersões na Índia, aí, enfim, né, outras vinculações de espiritualidade que ele tem. Então, é algo que vocês precisam realmente se atentar quando forem buscar um trabalho assim. E eu acho fantástico porque o professor Hilário, a vida pessoal dele, ele vivenciou várias coisas que só trazem ensinamentos pra gente. Principalmente ensinamentos de limpeza de crenças limitantes, quebras de tabus, sabe? Então, assim, muita gente se incomoda e naquele momento acha ruim, para de seguir ele. Gente, não, abre a cabeça, ele tá quebrando tabu, ele tá mostrando que várias pessoas pensam e não fazem. E aí adoecem, fica com aquilo dentro do seu corpo, querendo e não faz, sabe? Por conta de uma limitação social ou mais ampla, enfim. E ele construiu e ele faz isso de uma forma educativa para nós e no processo sistêmico da vida dele, de uma forma em que ele honre os ancestrais e ao mesmo tempo, né, respeite o processo, o atual, tenha amor nesse processo, gratidão, respeite o futuro, e ele vai trazendo tudo isso. Porque esse trabalho, ele também, como eu disse a vocês, que é conexão espiritual, energética, ele se rebate na família dele e nele. Por isso que eu estou falando, é uma coisa
é séria, né? Tudo que eu vou trazer para vocês aqui é muito sério, que é aquele processo de autorresponsabilidade. Tudo que nós fazemos, as consequências, nós que sofremos. E nós que somos responsáveis por tudo o que fazemos. Então aqui não tem espaço, isso também é uma coisa que ele trabalha muito, aqui não tem espaço para papel de vítima, não tem espaço para papel do herói, que muitos também querem ser, né? Porque a vida é dinâmica, nós somos dinâmicos, nós estamos aprendendo, tá certo? Bom, eu tenho mais coisa para falar para vocês sobre constelação familiar, porque eu também fiz o curso de formação em constelação familiar. Então, eu vou fazer um segundo vídeo para vocês sobre essa temática, tá bem? Um beijo, até mais.